Eu quero começar do fim. Eu vou separar essa mensagem em 2 blocos de comunicação. O primeiro já estou nele, daqui a pouco caminho para o fim. O primeiro bloco eu vou chamar de o evangelho genuíno. Guarde essa expressão, evangelho genuíno. Depois eu vou explicar o porquê disso. E um segundo bloco, caminhando para o fim, eu vou falar sobre o perigo de um outro evangelho. Guarde essa expressão, que ela é bíblica, que nós vamos conferir já já, e verificar os alertas de Deus, para a gente continuar andando junto em amor. O perigo de um outro evangelho. Mas o primeiro bloco, o evangelho genuíno, que já discorri algumas coisas. Mas eu queria começar sobre a conclusão. E a conclusão que vamos ter no fim desse encontro aqui, e que vou dizer sobre isso, e nós vamos orar nessa direção, é: a grande evidência de que recebemos o genuíno evangelho de Jesus é que passamos a andar com Ele, passamos a andar como Ele anda, e passamos a andar com as pessoas que Ele ama. Grande evidência de alguém que recebeu o evangelho de Jesus, faz aí uma verificação da sua vida. Grande evidência de que alguém recebeu o impacto do evangelho de Jesus é que ele tem disposição para andar com Jesus, tem disposição para andar como Jesus andou e tem disposição para andar com os de Jesus. Quais são os 3? O primeiro tem disposição para andar com, o segundo andar como, e o terceiro é andar com os de Jesus. Grande evidência. Se nós pudéssemos dar um selo de genuinidade na vida de alguém que recebeu o evangelho, tem essa marca. Ele tem disposição de andar com Jesus, andar como Jesus e andar com os de Jesus. Andar com os de Jesus. Esta é uma evidência de que recebemos o evangelho genuíno de Jesus. E é um milagre, irmãos. É um milagre. Andar com Jesus, andar como Jesus e andar com os de Jesus é um milagre. É um milagre. Quem já experimentou esse milagre sabe o quanto demanda esforço. Sabe que a graça já foi dita outrora, mas é importante a gente pensar hoje à noite aqui, dentro desse parâmetro. A graça não anula esforço. A graça anula méritos. Não esforço. Para andar com Jesus, nós vamos ter que nos esforçar muito. Porque o caminho continua apertado. A porta continua estreita. E diz o texto sagrado, palavra de Jesus, que são os poucos que por ela andam e por ela entram. Porque a porta continua estreita, o caminho também continua estreito, há uma demanda de esforço. Andar com Jesus vai demandar esforço. Vai demandar esforço, irmãos. Quando as pressões, as tentações batem à porta do nosso coração, nós vamos ter que nos esforçar para andar com Jesus. Para dizer não para o pecado, para uma oferta que talvez vai atender uma demanda importante da nossa vida. Quando uma oferta que nos é oferecida parece fazer todo sentido do ponto de vista lógico e humano das relações, da sobrevivência, mas de acordo com as escrituras, com os princípios e valores que Deus estabeleceu, aquilo não tem nenhum sentido. Vai demandar esforço em ficar do lado do evangelho e tomar prejuízo. Vai demandar esforço. Andar com Jesus demanda esforço. Andar como Jesus demanda esforço. Demanda observação das escrituras. Demanda menos opinião do que eu acho. Meus achismos, meu sexto sentido. Meu coração está dizendo. Vai demandar o esforço, irmãos, de conformar a nossa vida às escrituras. Provérbios 4:23 diz assim: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. Porque é do coração que procedem todas as saídas da vida. E às vezes o coração nosso é um grande inimigo. Ele quer coisas que Deus não tem para nós. Ele quer ir por caminhos que Deus não estabeleceu para que andássemos nele. Vai demandar esforço, irmãos, de abrir mão da nossa vontade e nos conformar à vontade de Deus. Fazer como Jesus ensinou-nos a orar: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Até Jesus passou por esse teste. Quando antes subia a cruz do Calvário, Jesus retira-se para um lugar, para um monte reservado, em oração, sabendo que faltavam poucas horas para ele passar pela via dolorosa, para ele sofrer aquela morte horrível, aquela morte de cruz. Diz o texto sagrado que Jesus estava debaixo de uma pressão tão violenta, que os seus vasos sanguíneos se dilataram, a ponto de ele nem suar como eu estou suando aqui por causa da iluminação. Gotas de sangue vertiam-se
da testa de Jesus, tamanha pressão que ele estava entre a sua própria vontade e o que ele sabia que era a vontade do Pai, ao ponto de ele orar dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Imagino que ele ouviu um silêncio amoroso dos céus, e então a oração dele se torna a oração mais poderosa do universo, quando ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Andar com Jesus demanda esforço. Andar como Jesus demanda esforço. E andar com os de Jesus demanda esforço também. Veja que coisa curiosa. Primeira providência que Jesus toma no seu ministério é escolher 12 homens. Quantos homens, irmãos? 12 homens. Escolhê-los a dedo. Chamá-los para perto. Chamá-los para um convívio íntimo. Chamá-los para dividir com eles a grande tarefa do reino de Deus, de anunciar o reino de Deus. Jesus chama 12 homens e faz desses homens 12 amigos. O que Jesus estava ensinando para toda a humanidade em todo o tempo, que o mais importante do reino de Deus são os amigos que fazemos e como caminhamos com eles. Mas no grupo de Jesus, os 12 amigos de Jesus, as pessoas eram muito diferentes umas das outras. A personalidade de Pedro, a impetuosidade dele, a oscilação de humor de João, chamado filho do trovão, as dúvidas de um deles, de Tomé, a lentidão de Filipe em compreender as coisas, homens completamente diferentes uns dos outros, Jesus chamou para estar com ele. Depois você dá uma olhadinha lá no registro de Marcos 3, quando Jesus chamou os 12, nominalmente cada um deles, diz que chamou-os para andar com ele, para estar com ele, para conviver com ele, chamou homens diferentes e homens imperfeitos para estar com ele, que era perfeito, numa relação de amor, para andarem juntos. A Bíblia está registrada de verdades dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, de 12 homens que andaram com Jesus por todas aquelas regiões onde Jesus andou, pregando o evangelho do reino, andou com homens diferentes. E que beleza! Jesus trouxe gente diferente, de histórias diferentes, de realidades diferentes, e conviveu com eles. Foi fácil para Jesus, irmãos? Pergunto a vocês, foi fácil para Jesus? No meio da trajetória, por exemplo, diz o texto sagrado que Jesus ia andando por um caminho, e os discípulos ficaram atrás se estapeando, brigando, para saber quem seria o maior entre eles. Imagine Jesus pregando o evangelho de que o maior é o menor, quem vai ser servido é quem serve, de que a ordem no reino de Deus é que os últimos serão os primeiros. Jesus está dizendo, olha, a ordem do reino de Deus, a lógica do reino de Deus é completamente da lógica do reino dos homens, meritocrática, de hierarquia, de quem é mais importante e poderoso. Mas está lá Jesus andando, e 12 homens vindo atrás dele, brigando com eles, entre eles, dizendo assim, eu que sou maior, não você. E daqui a pouco Jesus percebe essa confusão, vira-se para eles, chama uma criança e diz, deixa eu dar uma lição para vocês. Quem não for como essa criança, não receber o reino de Deus, o evangelho de Deus, como essa criança, não vai nem estar no reino dos céus. Que luta é essa de vocês? Que disputa é essa para saber quem vai ser mais importante, mais notabilizado? Quem tem mais seguidores nas redes sociais? Quem tem mais curtidas? Quem fez o post mais bonito? Quem pegou o melhor ângulo da foto? A melhor hashtag? O melhor desempenho? Jesus disse, não, irmãos, vocês não entenderam nada, mas eu vou continuar insistindo com vocês, que o evangelho vai produzir homens totalmente diferentes. E nós vemos que ao final da jornada, da andança de Jesus com aqueles 12 homens, eles são transformados pelo poder do evangelho. Já não há mais disputa, já não há mais espaço para vaidade. Então, irmãos, andarmos uns com os outros vai demandar muito esforço também. Porque sabe, quem ama anda junto. E quem ama, às vezes perturba junto também. Quantos aqui já foram perturbados por algum irmão? Sabe, quer ver o número crescer? Quantos aqui já perturbaram muito irmão nessa igreja? A minha história de perturbação nos relacionamentos é maior do que eu pratiquei, do que o que eu sofri. O que eu perturbei e ainda perturbo e perturbarei em nome do Senhor, gente aqui, irmãos. E qual é o desafio? O desafio é a gente continuar andando junto, mesmo sendo tão diferente como nós somos. Em que perdoar, voltar atrás, dar ouvidos, ouvir atentamente o que o irmão tem para dizer sobre a gente, é importante para proteger os nossos relacionamentos.
preservar os nossos relacionamentos e solidificar os nossos relacionamentos. Posso dizer para vocês com muita segurança que os grandes e melhores amigos que tenho nessa comunidade são gente com quem eu já tive conflito no passado. Gente com quem eu quis impor minhas opiniões. E gente que teve muita paciência, me ouviu, cedeu, me deu espaço, me perdoou e me ajudou. E tem me ajudado até aqui. Andar uns com os outros demanda muito esforço e Deus nos ajude. Agora, daí fica então a importância, irmãos, em que nós temos insistido. Vocês viram que terça-feira agora nós temos reunião de liderança. Quantos líderes, supervisores, auxiliares, gente envolvida com liderança de célula temos hoje à noite aqui? Deixa eu ver. Terça-feira nós vamos estar juntos aqui e vai ser uma bênção. E você que não sabe o que nós vamos fazer aqui, nós estamos cada vez mais nos preparando para sermos uma liderança de células que agrega as pessoas, que recebe bem as pessoas, que sabe lidar com conflitos à luz do Evangelho e que ajuda as pessoas a restaurarem relacionamentos. Porque o Evangelho aponta para isso, de um Deus que desceu da sua glória para restaurar a nossa amizade com Deus, e por causa dessa amizade restaurada com Deus, nós somos amigos uns dos outros, mas a igreja é uma coisa que recebe gente nova todos os dias. Hoje pela manhã tinha 15 pessoas entregando a vida a Jesus, Roger. 15 pessoas que ouviram o evangelho pregado aqui pela manhã, com muita graça pelo pastor Ronaldo, e quando ele fez o desafio, correram da galeria aqui de baixo, perfilaram-se aqui, receberam oração, foram abraçadas, e o nosso desejo é agregar essas pessoas numa célula. Daí a importância de nós termos células na igreja. O sonho do coração do pastor Ronaldo, e que tem estado no nosso coração também, é que toda essa comunidade, 100% dela, esteja numa célula. Porque a célula é aquele encontro durante a semana, em que se reúnem punhados de irmãos para estarem juntos, para orarem juntos, para conviverem juntos, para caminharem juntos, para se amarem, para servirem-se, para se corrigirem e exortarem-se mutuamente, a fim de que o Evangelho de Jesus se torne a prática de todos nós. É um instrumento poderoso que nós temos na igreja, não para agregar pessoas, mas para que pessoas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Num culto como esse é impraticável. Um culto como esse é de um para os outros. Não tem relacionamento aqui. Tem comunicação, tem pregação do Evangelho, isso é extraordinário. A igreja tem esse papel. É do Evangelho também fazer isso. Pregação pública, ministração profética, pastoral. Mas é no pequeno grupo que nós temos relacionamento, onde nós conferimos se o que nós estamos vivendo está em conformidade com as Escrituras. É olhando para o irmão, é conferindo com o irmão, é abrindo o coração com os irmãos. É lá na célula, no ambiente fraterno, cheio de amor, que nós somos transformados por meio do relacionamento. Se você não está numa célula, eu tenho que dizer para você, você está perdendo muito. Pastor, eu vou para o céu se não for para uma célula? Vai, mas vai raspando. Sabe aquela porta do metrô? Peguei muito aqui na Penha de manhã, 7h30. O pessoal se estapeando, quando a porta está fechando, alguém vem de costas assim, pula, entra assim que a camisa fica para fora, sabe assim? Você não está na cela, você vai entrar no reino de Deus, mas vai entrar assim, apertadinho. Quem está na cela vai entrar tranquilo, abraçadinho com os irmãos. Brincadeira, a figura é alegórica. Você vai para o céu se você escolher não estar numa célula. Mas se você escolher estar numa célula, você vai experimentar coisas extraordinárias que Deus só faz numa célula. Quantos já estão numa célula? Deixa eu ver. Olha quanta gente bate segurança e proteção. Você não levantou a mão? Minha oração é que você seja despertado para viver numa célula. Porque numa célula a gente é quebrantado. Numa célula a gente é quebrantado. A gente é confrontado. Nossa percepção de vida é confrontada com o Evangelho. E geralmente nesses confrontos nós somos derrotados pelo poder de Jesus. E nasce um vitorioso Jesus em nós. A célula é um ambiente abençoador, quebrantador. Andar numa célula é quebrantador. Andar com Deus quebranta a gente também. Quebranta o nosso orgulho. Quebranta a nossa prepotência. Quebranta a nossa ignorância. Quebranta esse nosso senso de importância meritocrática. Andar com Jesus e andar numa célula quebranta a gente e transforma a gente naquilo que Deus deseja que sejamos. Uma família bendita, de irmãos que se amam e andam juntos. Deixa eu ver de novo quantos estão numa célula. Você está abençoado. Diz para a pessoa pertinho de você, eu estou debaixo de segurança se você está numa célula. Ficou com vergonha, né? Pastor, você não sabe quem está do meu lado. Tá bom, não tem problema nenhum. Porque afinal de contas, irmãos, quem ama, anda junto. Abre mão, anda junto.
Agora, o segundo bloco dessa mensagem, eu queria chamar a sua atenção para isso, porque eu devo investir no máximo mais 15 minutos com o desejo de fazê-lo em 10. Lembra-se que no primeiro bloco de mensagem eu falei sobre o genuíno evangelho de Jesus, baseado na obra que Jesus estabeleceu na cruz do Calvário, que recebemos pela fé e que fez de nós novas criaturas, que agora andam com Deus, andam como Deus e andam com os de Deus. Esta é a obra tremenda que Deus fez. Este é o sonho de Deus. Esse é o projeto que Deus tem para mim e para a tua vida, que o evangelho nos transforme em novas criaturas, cujas coisas velhas se passaram e tudo está sendo feito novo para a glória de Deus. Isso é o projeto ideal. Mas existe, irmãos, como sempre existiu, e eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí no Novo Testamento, Gálatas, está antes de Efésios. O livro de Gálatas, escrito pelo precioso apóstolo Paulo, carta escrita aos Gálatas, ao povo que vivia na região chamada Galácia. A igreja, ou as igrejas, porque tinha mais de uma igreja lá, e o apóstolo Paulo mandou uma carta para aquela igreja, falando sobre um outro evangelho, que é o segundo bloco dessa mensagem. Um outro evangelho, Luquinhas. Entre aspas, porque nós vamos ver aqui algumas coisas muito práticas agora, daqui por diante, e que vai ser objeto da nossa oração e da nossa intercessão aqui nessa casa de oração. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículo de número 6. Tem um título aí na sua Bíblia? Se você tem NVI, está igual a minha. Qual é? Qual é a sentença, irmãos? Não há outro evangelho. Lembra que falei com vocês algumas coisas sobre o evangelho? Falei muito pouca coisa ainda. Aquele é o evangelho da graça, o evangelho que Jesus veio estabelecer como o evangelho do reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo agora vai fazer uma advertência, queria que você prestasse muita atenção na leitura. Diz assim o verso 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem o que, irmãos? Outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Esse outro evangelho é ou não é evangelho, irmãos? Não é outro evangelho, não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que ele seja amaldiçoado. Verso 9. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja ele então amaldiçoado. Um outro evangelho. Irmãos, a história do evangelho que Jesus veio estabelecer, e que depois passou a ser o evangelho que os 12 discípulos ensinaram de forma prática para as pessoas. Veja que coisa gloriosa. Um parênteses. Primeira pregação do evangelho lá em Atos dos Apóstolos, livro escrito pelo médico Lucas, um dos discípulos de Jesus, aponta para uma coisa extraordinária que aconteceu já desde o início, quando o Espírito Santo foi derramado sobre um punhado de irmãos, homens e mulheres. Diz que cerca de 50 pessoas receberam o derramamento do Espírito Santo, e naquele dia foram vistas línguas de fogo, repartida sobre a cabeça de cada um deles, repousou sobre eles, de modo que eles saíram do lugar onde estavam confinados e com medo, saíram para anunciar o evangelho, falar das grandezas de Deus durante a festa do Pentecostes. Diz o texto sagrado que as pessoas ficaram tão atônitas vendo aquilo acontecer, que reputaram aqueles irmãos e irmãs à luz do dia como bêbados, como vivendo de ressaca, quando o apóstolo Pedro se levanta no poder do Espírito Santo e começa a dizer que não, que aquilo era cumprimento de uma profecia antiga, profecia de Joel, que dizia que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, e eles haviam experimentado aquilo em alta escala. O apóstolo Pedro então se levanta e prega o primeiro sermão evangélico da história, cristocêntrico, falando de Jesus, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus, e de que um dia ele voltará. Diz o texto que as pessoas ouviram o evangelho, e depois de ouvir o evangelho, o Pedro nem fez um apelo. Cezinha, o apelo foi feito invertido, o homem não perguntou, quem quer aceitar Jesus? As pessoas disseram a partir daquilo que ouviram, o que faremos nós?
Como podemos nos livrar da ira vindoura? O que devemos fazer? Disse aos discípulos. Ele diz: olha, então vocês se arrependam. E cada um de vocês seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos pecados. E recebam o dom do Espírito Santo e o refrigério pela presença de Deus. 3.000 almas se converteram. Diz lá Lucas 1, 40 em diante, que aqueles que ouviram o Evangelho do reino, tomaram uma providência imediata, passaram a viver juntos, unidos. Atos 2, 43 diz que os que criam estavam unidos, estavam juntos, passaram a caminhar junto. O Evangelho produziu a primeira igreja. A anunciação do Evangelho promoveu o primeiro encontro da igreja, de modo que eles não passaram a viver de outra forma, senão todos os dias, ouvindo o Evangelho que era pregado pelos apóstolos e praticando o Evangelho nas casas. O Evangelho produz essa novidade de vida. A gente passa não mais só a sermos afeiçoados uns pelos outros, mas passamos a amar uns aos outros, de modo que andamos uns com os outros. Grande evidência do Evangelho, se ele é genuíno na nossa vida, é que a gente passa a ter desejo de andar com Deus e andar uns com os outros. Cuidado com o outro evangelho que aponta para um outro caminho. O apóstolo Paulo aqui está furioso, irmãos, com 2 grupos de pessoas. Primeiro, aqueles que estavam pervertendo o evangelho de Jesus. Diz a história, você pode ler a carta inteira, que o apóstolo Paulo ele está furioso com gente que estava dizendo que só crer em Jesus e na obra da cruz não era suficiente para a salvação. Tudo que o apóstolo Paulo tinha ensinado para aquela igreja é: vocês recebem a salvação por meio da fé, quando creem na morte e ressurreição de Jesus, como sendo a sua morte e a sua ressurreição. E eles perguntavam: e o que fazemos então a partir disso? Recebam pela fé. E eles receberam uma liberdade, estavam felizes, como igreja de Deus, andando com Deus, andando uns com os outros. Mas de repente, quando o apóstolo Paulo se afasta daquela igreja, vai pregar o evangelho numa outra região, entram lá uma comunidade judaizante, de gente que diz: não, o evangelho que o apóstolo Paulo está pregando não é bem assim. Que coisa é essa de receber salvação só pela fé? Cadê a meritocracia nesse assunto? Vocês serão salvos se vocês praticarem a lei de Moisés. Se vocês praticarem rituais da religião judaica. Se vocês, por exemplo, se circuncidarem, que era cortar o prepúsculo do menino no 8º dia, circuncisão. Se vocês fizerem uma marca no corpo de vocês, no menino, então vocês serão salvos. E o apóstolo Paulo começa a receber informação de que esse tipo de evangelho, esse evangelho estranho, esse outro evangelho foi bem aceito naquela igreja. Daí a segundo grupo que o apóstolo Paulo destina a sua fúria, as pessoas que estavam aceitando esse evangelho. Se ele estava furioso com as pessoas que estavam pregando, ele estava mais furioso ainda com aqueles que estavam recebendo esse tipo de evangelho. Veja que a lei da oferta e da procura é uma coisa tremenda, né? Só se vende aquilo que as pessoas querem comprar. O apóstolo Paulo está dizendo: eu estou admirado de verem vocês que receberam o evangelho de Jesus, o evangelho genuíno, o evangelho que você se apodera de todas as coisas espirituais pela fé, trocando isso por tradição religiosa, judaizante, da antiga aliança. Preguei a vocês o evangelho da nova aliança, que não é mais feita no corpo como a circuncisão no homem, mas é feita no coração de todo homem e toda mulher que recebem o evangelho de Jesus como suficiente para a sua salvação. O apóstolo Paulo está dizendo: estou admirado de vocês. Como vocês receberam um evangelho estranho, um outro evangelho como esse. Ainda que eu pregasse esse evangelho que vocês estão recebendo, ou anjos dos céus descessem para pregar um outro evangelho, esse evangelho é amaldiçoado. Porque esse evangelho remete à prática antiga, à antiga aliança. Esse evangelho não é o de Cristo, esse evangelho é de Moisés, e esse evangelho já foi vencido. Nós estamos vivendo na era da graça, na era de um novo reino, de um novo testamento, em que Jesus é suficiente para tudo que precisamos. Não precisa mais de esforço humano, não é mais mérito, é graça, é bondade, é favor vindo dos céus. Eu preguei isso a vocês e eu estou furioso, porque vocês estão admitindo o novo evangelho como sendo o evangelho de Jesus, e não é. Leia a carta toda depois, irmãos. É angustiante ver que naqueles dias as pessoas estavam aceitando um outro evangelho,
que remetia aos seus interesses pessoais. Diferente dos nossos dias, irmãos. Tem muita gente aceitando a ideia de uma hipergraça. Uma graça barata, uma graça estranha. Uma graça que nos alcança e faz uma explosão de alegria na gente, pelas informações que essa graça dá a respeito de Jesus, mas que não transforma a nossa vida. Um evangelho que diz que você pode vir à igreja, ouvir uma boa palestra, não é nem sermão, nem é mais pregação, são palestras, tem que diminuir a importância. Ouvir uma boa palestra, alguma coisa sobre Jesus, e ficar com aquilo que te agrada. E não precisa pegar o que você ouviu a respeito de Jesus, a respeito do projeto de Jesus, e levar para a tua vida. Não! Guarde isso só para o domingo. Vá lá ter uma experiência espiritual, transcendental, com alguma coisa legal para amortecer o teu cérebro, o teu coração, os teus pensamentos. Vá à igreja, mas não se envolva não. Se alguma coisa não te agradar, vai vendo melhor. Se continuar não te agradando, vai para um outro lugar, onde as pessoas não dizem que você precisa nascer de novo, que você precisa abandonar a prática de vida de pecados, que você precisa se arrepender. Afinal de contas, nós estamos vendo uma época de tantas dificuldades. As pessoas estão tão tristes. Uma pandemia, uma crise existencial tremenda, pessoas tomadas de ansiedade, de tristeza, de amargura, uma época de tanto luto, uma crise econômica, uma guerra, um massacre lá no leste europeu. As pessoas não precisam ouvir que o evangelho transforma pecador em santo de Deus. A pessoa não precisa ouvir que eu preciso da graça de Deus, porque sem Deus, sem Jesus eu não posso fazer nada. Não diga para as pessoas que elas estavam perdidas sem Jesus, mas em Jesus elas encontraram um caminho de volta para casa. Não diga para as pessoas, de que elas precisam abandonar a vida que estão vivendo para então se entregarem a Jesus. Não diga isso. Diga um evangelho em que as pessoas se sintam muito satisfeitas, em que elas sejam o ponto central do culto. Não fale muito de Jesus, fale das necessidades da pessoa. O que você precisa hoje? Vou orar por você e Deus vai fazer. Está sofrendo? Vai parar hoje de sofrer, porque Jesus ama muito você. Está precisando de dinheiro? Tenho graça de Deus e vou invocar sobre você uma bênção. Amanhã mesmo você vai ver. Este evangelho está enchendo as plateias, irmãos. Está enchendo as igrejas, chamadas igrejas virtuais. Com o advento da pandemia, cresceu-se a necessidade das igrejas ter transmissão online. Já tínhamos antes. Mas tem muita gente pregando um outro evangelho aí, que está enchendo de gente. Gente com esperteza, dizendo que está tudo bem entre nós e Deus. Está tudo bem, que Deus está intimamente só relacionado com o nosso bem-estar social. Que Deus está interessado em só nos ver bem e felizes. Oh, que evangelho maravilhoso! E as pessoas aceitam isso como sendo evangelho. Não, Jesus não está interessado em mudança de vida, não. Jesus está interessado em que você participe dos encontros. Em que você participe ativa e financeiramente. Mas mudar de vida não precisa, fica tranquilo. Fica tranquilo, vida nova é só no céu. Isso não é verdade, irmãos. Se vamos experimentar o poder de uma vida nova, não vai ser no céu. Lá nós vamos continuar. O tempo de viver uma vida nova é esse tempo. É essa época. Deus ainda continua chamando pecadores ao arrependimento. Chamando homens e mulheres para conferirem o seu coração e verem se lá não tem uma semente maligna implantado nele. Deus ainda continua chamando um homem infiel à sua esposa à fidelidade. Deus continua chamando uma mulher infiel ao seu marido à fidelidade. Deus ainda continua chamando vendedores que enganam para serem vendedores de verdade. Deus ainda continua chamando filhos rebeldes para serem obedientes aos seus pais. Deus continua chamando pais para não irritarem os seus filhos, mas ensiná-los nos caminhos do Senhor. Deus ainda continua chamando amigos para serem leais uns com os outros. Deus continua chamando as pessoas para arrependerem-se do seu pecado, porque arrependimento é um fundamento que nos projeta para uma vida nova. Não há vida nova sem arrependimento de pecados. Este é o evangelho de Jesus. Jesus não veio morrer para nos dar felicidade,
para nos dar uma vida sem aflições, sem dificuldades. Este evangelho não é verdadeiro, de venha para Jesus e pare de sofrer. Pelo contrário, conheço muita gente que não sofria, e veio para o evangelho, veio para Jesus e passou a sofrer. O apóstolo Paulo é um desses, um homem que tinha uma carreira religiosa, um judeu notável, um conhecedor profundo da lei judaica, uma eminência nos seus dias, sendo preparado pela maior autoridade espiritual daqueles dias, da lei, Gamaliel, um homem que tinha facilidade de ir e vir, tinha dupla cidadania, falava todas as línguas daquele tempo, era capaz de se comunicar com qualquer pessoa. Por causa de um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada completamente. Um homem que tinha muita paz, muita riqueza e um futuro, agora passa a ser um perseguido por causa de Cristo. Passa a ser um implantador de igrejas, um proclamador do reino de Deus aos não-judeus, aos gentios. Um evangelho que nos chegou e custou muito para ele. Custou tudo para ele, como custou tudo para Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus morreu pela nossa vida de pecados. Este evangelho continua sendo o evangelho de Cristo, o evangelho que nos atrai à cruz de Cristo para fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Porque por causa do pecado é que nós estamos separados de Deus. Ninguém vai a Deus por seus próprios méritos, nem por um guru espiritual. A única coisa que viabiliza nosso relacionamento com o Pai é arrependimento de pecados. Continua sendo assim, será sempre assim. Mas há um outro evangelho dizendo que não é bem assim. O importante é você frequentar uma igreja, participar de encontros, ouvir bons sermões, mas assim, aquilo que te incomoda, deixa de lado. Se mexer na caixinha da tua vida, na caixa preta da tua vida, não se preocupe, finge que nem ouviu. E tem gente entrando, ouvindo o evangelho, saindo pelas portas e vivendo como se jamais tivesse ouvido o evangelho de Jesus. Porque o evangelho produz novidade de vida. O evangelho produz homens e mulheres novos em Deus. Homens e mulheres que agora são aceitáveis diante de Deus por causa da obra de Jesus. Tem muita gente aceitando um outro evangelho. Ou o evangelho das tradições, que é o outro extremo. O evangelho dos rituais. Você precisa fazer alguma coisa para então merecer de Deus algum favor. Você precisa se esforçar muito. A gente dando até número de valor quando você deve dar. Só olhar na internet. Se você der X valor, saiba que Deus vai se agradar dessa oferta. E porque Deus se agrada dessa oferta, você vai ser ainda mais abençoado do que é. E tem gente dando milhões para a gente assim. Aceitando um outro evangelho. Quando o evangelho da graça diz, eu não quero nada de vocês, eu quero vocês. Eu não quero tirar nada de vocês, eu quero dar tudo a vocês. Esse é o evangelho da graça, irmãos. Em que o que tinha tudo repartiu conosco. Tudo que ele tinha. A glória que ele tinha de ser filho único. Deixou de ser unigênito para ser primogênito, porque repartiu a sua filiação. Agora veio fazer de cada um de nós, por meio do evangelho, filhos e filhas amadas de Deus o Pai. Mas isso começa com arrependimento, irmãos. Evangelho que não propõe arrependimento não é evangelho. É um outro evangelho e que o apóstolo Paulo denuncia como sendo evangelho nenhum. O evangelho de Jesus aponta para a conversão, para a mudança de vida, para a mudança de rota. Aponta, irmãos, para a transformação do velho em novo. Morte e ressurreição, trazendo vida nova. Eu quero permanecer nesse evangelho. Quantos querem? Alguma coisa que você se arrepende hoje, você está arrependido? Saiba que se surgir no seu coração arrependimento de alguma coisa que você sabe que é pecado, que ofende o coração de Deus, isto é obra do evangelho trabalhando em você, para suscitar uma nova vida em você, um homem e uma mulher, santo e santa de Deus. Eu quero ser assim. Eu sei o que é estar do outro lado. Já falei aqui, vou poupar de detalhes, mas eu vivi à margem da sociedade muito tempo da minha vida. Vivi nas práticas marginalizadas, que às vezes é o único caminho que você tem para a sobrevivência, mas quando entra lá você descobre que gosta daquilo, e começa a fazer aquilo, e aquilo passa a ser parte da sua vida, e você não se vê mais vivendo de outra forma como eu vivia. Mas um dia alguém me anunciou o evangelho da cruz, a obra que Jesus tinha feito lá na cruz, para destruir todo o poder e lei do pecado na minha vida. E isso entrou pelos meus ouvidos, as boas notícias do evangelho, e fez com que eu rompesse todo o compromisso que eu tinha com uma vida marginalizada, que eu tinha muito prazer. Eu tinha muito prazer, eu não estava decepcionado. Eu estava feliz.
Eu estava crescendo naquilo. Eu tinha planos, eu tinha sonhos de expandir naquilo. Mas um dia alguém me anunciou o Evangelho. E quando o Evangelho entrou no meu coração com uma revelação, eu desejei que aquilo tudo nunca mais fosse parte da minha vida. Me entreguei a Jesus e atrás não volto. Como diz o cântico, não volto mais. Porque não há nada mais poderoso do que o Evangelho de Jesus. Mas aquele missionário pôs o dedão no meu rosto, indicador. No meu rosto, vou usar o termo, tá? Como a gente fala lá, enfiou o dedo na minha cara e disse: você precisa se arrepender dos seus pecados. Você é um pecador miserável. E esses pecados têm te separado de Jesus. Ou você abandona esses pecados, ou você nunca vai experimentar a graça de Deus. Então eu respondi também, com toda efusividade, e disse: então eu estou arrependido, me ajude, porque eu quero ir para Jesus. Irmãos, já está passando quase 22 anos. Eu que experimentei esse Evangelho, que me fez um pecador miserável, que na mão de Deus foi transformado, e tem sido transformado, para a glória dele, num santo de Deus. Eu sei que tem sido assim com muita gente. Você vai aplaudir? Aplauda Jesus. O Evangelho é dele, a obra é dele, o poder e a autoridade é dele. Mas a série que nós estamos trabalhando nesses dias, eu vou concluir nessa direção. O Google e a turma já pode subir aqui, por favor, meu amigo. O evangelho que nós estamos tratando nesses dias, ou a série temática que estamos trabalhando nesses dias é: quem ama, anda junto. Irmãos, é fato que quem ama, anda junto. A disposição de quem ama é andar junto com quem ama. A partir do momento que você passa a amar Jesus, você passa a andar com Jesus. E quando você passa a amar Jesus e andar com Jesus, você descobre que nessa caminhada Jesus não está andando sozinho, existem outras pessoas que estão andando com Ele, e você passa a andar com essas pessoas também. E você descobre o prazer inenarrável que é andar com aqueles que são de Jesus. O Evangelho nos põe em conexão com isso. Certa vez um perito na lei, querendo pegar Jesus, disse: mestre, qual é o grande mandamento que eu devo praticar e ser salvo? Jesus disse: olha, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, alma e seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é muito parecido: ame o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: disso depende toda a lei e os profetas. Eu vim dizer para você nessa noite, que se o evangelho genuíno de Jesus alcançou a nossa vida, o nosso coração, nós saímos de um plano de isolacionismo para viver em relacionamento comunitário. Não existe evangelho que eu pratico sozinho, evangelho em que eu vivo sozinho, ou que eu virtualizo, e me refiro a você que está em casa ou em qualquer outro lugar, hoje, em qualquer outro dia, com muito respeito, mas ouça isso que tenho para dizer para você. O evangelho foi, é e sempre será relacional, e isso é real, não dá para ser virtual. O virtual é uma alternativa tremenda, quando não dá para estar no presencial, mas ele é um péssimo substituto. Não há nada que substitui esse ambiente, essa atmosfera que estamos vivendo aqui. Queria que você estivesse aqui no meu lugar, vendo o que estou vendo. Tanta gente abençoada, alcançada pelo Evangelho, convivendo juntas, prestando culto a Deus junto. Este é o poder do Evangelho. Tira o solitário para fazê-lo viver na família de Deus. Isso é poder do Evangelho. E a grande evidência do Evangelho, lembra que eu disse no início? Grande evidência que o Evangelho produziu um efeito verdadeiro em nós, é que nós ganhamos disposição para andar com Jesus, andar como Jesus e andar com os de Jesus. Porque no final das contas, quem ama, anda junto. Vamos ficar em pé?